Oiê! Vamos para mais um capítulo da Matilda, escrito por Roald Dahl. E no capítulo anterior vimos que a dona Matilda fez um treininho aí, como eu sempre digo para vocês, quanto mais a gente treina, melhor a gente fica. E foi o que aconteceu com a Matilda. Ela treinou e melhorou, conseguiu evoluir com seus poderes mágicos. Então vamos para o capítulo 20, que se chama O Terceiro Milagre. O dia seguinte era a quinta-feira. Como todos sabiam, a diretora daria a primeira aula da tarde na classe da senhorita Mel. Um ou dois de vocês não se divertiram muito na última aula da senhora Taurino, a senhorita Mel comentou aquela manhã. Por isso, hoje vamos todos tentar nos manter especialmente atentos e espertos. Como vão suas orelhas, Eric, depois do último encontro com a senhora Taurino? Ai, elas espicharam. A minha mãe garante que estão maiores do que antes. E você, Rupert? Fico satisfeita de ver que não perdeu os cabelos depois da última quinta-feira. Nossa, a minha cabeça ficou bem dolorida. E você, Nigel? Por favor, não tente bancar o espertinho com a diretora hoje. Você foi muito atrevido na semana passada, a senhorita Mel recomendou. Eu odeio aquela mulher, Nigel falou. Tente não deixar isso tão evidente. Não dá certo. Ela é uma mulher muito forte. Seus músculos são rijos como cordas de aço. A senhorita Mel aconselhou. Eu queria ser um adulto e dar uma boa surra nela, Nigel disse. Acho que você não conseguiria, a senhorita Mel respondeu. Ninguém nunca levou a melhor com ela. O que ela vai perguntar pra gente hoje? Uma menina perguntou. Quase com certeza a tabuada do 3. Era a matéria prevista para essa semana. É bom que todos estejam afinados. A hora do almoço chegou e passou. Depois do almoço, a classe voltou a se reunir. A senhorita Mel postou-se num dos lados da sala. Todos ficaram em silêncio, apreensivos, esperando. Então, como um monstro arrasador, a enorme Taurino entrou na classe com as suas calças verdes de elástico e o casacão de tecido rústico, e foi direto para o jarro de água. Ergueu-o pela alça e examinou o conteúdo. Fico contente por ver que dessa vez não há nenhuma criatura repugnante na minha água. Caso contrário, aconteceria uma coisa muito desagradável com todos os membros dessa classe, inclusive com você, senhorita Mel. Todos permaneceram em silêncio e muito tensos, agora que conheciam um pouco melhor aquela fera. Não queriam se arriscar. Pois bem, vamos ver se vocês aprenderam a tabuada do 3. Ou melhor, vamos ver que estragos a senhorita Mel fez ao lhes ensinar a tabuada do 3. A Taurina estava parada diante da classe, com as pernas afastadas, as mãos nos quadris, zombando da senhorita Mel, que continuava quieta no seu canto. Matilda, imóvel em sua carteira na segunda fila, observava tudo atentamente. Você! A Taurino gritou apontando o dedo do tamanho de um pau de macarrão para um menino chamado Wilfred, sentado no canto direito da primeira fila. Fique de pé! E o Wilfred se levantou. Diga a tabuada do 3 de trás para frente, Taurino mandou. De trás para frente? Mas eu não aprendi de trás para frente, gaguejou Wilfred. Aí está. Ela não lhes ensinou nada. Senhorita Mel, por que não ensinou absolutamente nada aos seus alunos na última semana? Isso não é verdade, diretora. Todos aprenderam a tabuada do 3. Mas eu não vejo razão para aprenderem a tabuada de trás para frente. Não tem razão para aprender qualquer coisa que seja de trás para frente. O importante na vida, diretora, é avançar. Eu me arrisco a perguntar se até mesmo a senhora, por exemplo, sabe soletrar uma palavra simples como errado de trás para frente sem errar. Duvido. Não seja impertinente comigo, Mel. A Taurino alertou e voltou-se novamente para o infeliz Wilfred. Pois bem, meu menino. Responda. Tenho 7 maçãs, 7 laranjas e 7 bananas. Quantas frutas eu tenho ao todo? Depressa, vamos logo, eu quero a resposta. Mas isso é adição, não é a tabuada do 3, o Wilfred respondeu.
Seu grandíssimo idiota! Seu piolho fedorento! Seu fungo desprezível! É a tábua do 3, sim! Se você tem 3 conjuntos separados de frutas e cada conjunto tem 7 elementos, 3 vezes 7 são 21. Não consegue perceber isso, seu rato de esgoto? Eu vou lhe dar mais uma chance. Tenho 8 burros, 8 mulas e 8 asnos como você. Qual é o total? Responda depressa. O pobre Wilfred estava tonto. Espera, por favor. Eu tenho que somar 8 burros com 8 asnos. E o menino começou a contar nos dedos. Seu furúnculo podre, sua traça nojenta, isso não é adição, é multiplicação. A resposta é 3 vezes 8. Ou é 8 vezes 3. Qual é a diferença entre 3 vezes 8 e 8 vezes 3? Vamos, diga, seu verme nojento. Mas Wilfred estava tão confuso e apavorado que já nem conseguia mais falar. Com 2 passos, a Taurino chegou ao lado dele. Com um golpe surpreendente de ginástica, ou talvez de judô, de karatê, deu um chute atrás das pernas de Wilfred, fazendo o menino levantar voo e descrever um salto mortal no ar. No meio da cambalhota aérea, ela agarrou ele pelo tornozelo e segurou balançando de cabeça para baixo como uma galinha depenada na vitrine de um açougue. 8 vezes 3 é o mesmo que 3 vezes 8. E 3 vezes 8 são 24. A diretora gritava, sacudindo Wilfred de um lado para o outro. Repita! Exatamente naquele momento, Nigel, do outro lado da sala, pulou da carteira e começou a apontar agitado para a lousa, gritando. O giz! O giz! Olhem o giz! Ele está andando sozinho! O grito de Nigel foi tão histérico e agudo que todos, inclusive a senhora Taurino, olharam depressa para a lousa. De fato, um pedaço de giz planava junto à superfície escura do quadro negro. Ele está escrevendo alguma coisa! O giz está escrevendo alguma coisa! Berrava Nigel. E ele estava mesmo. Ágata estava escrito na lousa. O que significa isso? Gritou a Taurina abalada ao ver seu primeiro nome sendo escrito daquela maneira, por uma mão invisível. Ela soltou Wilfred e voltou a gritar, sem dirigir-se a ninguém em particular. Quem está fazendo isso? Quem está escrevendo isso? E o giz continuou a escrever. Ágata, aqui é Magnus. Aqui é Magnus. Todos ouviram o grito que a senhora Taurino sufocou na garganta. Não! Não pode ser! Não pode ser Magnus! E o giz continuou a escrever. Mas é Magnus, e é melhor você acreditar. A senhorita Mel, do outro lado da sala, olhou imediatamente para Matilda. A menina estava sentada, muito ereta na carteira, com a cabeça erguida, a boca apertada, os olhos brilhando como 2 estrelas. E o giz escreveu. Ágata, devolva a casa da minha Jenny. Por alguma razão, todos estavam olhando para a senhora Taurino. Ela estava branca feito a neve, abrindo e fechando a boca como um peixe se afogando fora d'água. E o giz tornou a escrever. Devolva os salários da minha Jenny. Devolva a casa da minha Jenny. Depois suma daqui. Se você não fizer isso, virei pegá-la. Virei pegá-la como você me pegou. Estou de olho em você, Ágata. E o giz parou de escrever, ficou pairando no ar por alguns momentos e, de repente, caiu no chão e partiu-se em 2. A senhora Taurino caiu! Gritou Wilfred, que tinha conseguido voltar à sua carteira na primeira fila. A senhora Taurino está no chão! Ele disse. Aquela era a mais sensacional de todas as notícias e todos da classe pularam de seus lugares para ver a cena de perto. Lá estava ela, a figura enorme da diretora, estirada de costas no chão, totalmente nocauteada. A senhorita Mel correu e se ajoelhou ao lado do gigante prostrado. Ela desmaiou! Alguém vai chamar a inspetora? Ela pediu. 3 crianças saíram correndo da sala. Nigel, sempre pronto para agir, pegou o jarro de água que estava sobre a mesa. Meu pai disse que água fria é a melhor coisa para fazer uma pessoa desmaiada voltar a si.
Ele disse isso e despejou todo o conteúdo do jarro na cabeça da Taurino. Ninguém, nem mesmo a senhorita Mel, pronunciou uma única palavra de protesto. Quanto a Matilda, ela continuava imóvel, sentada na sua carteira. Sentia estranhamente eufórica. Era como se tivesse tocado em algo que não pertencia a esse mundo, o ponto mais alto dos céus, a estrela mais longínqua. Mais uma vez, sentira o poder concentrar-se atrás de seus olhos, fluindo como um líquido quente dentro da sua cabeça. E os seus olhos haviam se aquecido muito mais do que nas ocasiões anteriores. Uma força imensa emanara das suas pupilas, e então o pedaço de giz se erguera e começou a escrever. Tinha sido muito fácil, como se ela, na verdade, não tivesse feito quase nada. A inspetora entrou correndo na sala, seguida por 5 professores, 3 mulheres e 2 homens. Ora! Até que enfim alguém conseguiu derrubá-la! Gritou um dos homens rindo. Parabéns, senhorita Mel! Quem jogou a água? Perguntou a inspetora. Fui eu, respondeu Nigel todo orgulhoso. Muito bem, uma outra professora disse. Vamos buscar um pouco mais? Parem com isso, repreendeu a inspetora. Precisamos carregá-la para a enfermaria. Foram necessários 5 professores e a inspetora para erguer aquele corpo enorme e, cambaleando, carregá-lo para fora da classe. Acho melhor vocês irem para o pátio e ficarem brincando lá até a hora da próxima aula, disse a senhorita Mel a seus alunos. Depois, encaminhou até a lousa e apagou cuidadosamente tudo que o giz havia escrito. As crianças começaram a sair da sala. Matilda acompanhou os colegas, mas ao passar pela senhorita Mel, diminuiu o passo e seus olhos brilhantes encontraram os da professora. Num impulso, a senhorita Mel correu até a sua pequena aluna e a abraçou. E esse foi o terceiro milagre da Matilda. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, último capítulo! Não percam! Tchauzinho!